CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Apresentação Carlão de Freitas. 11h09, está começando o CBN Esportes. Hoje, quinta-feira, 18 de dezembro, uma quinta-feira tristonha para o torcedor rubro-negro, uma quinta-feira preocupante para o torcedor corintiano, uma quinta-feira de confiança para o torcedor vascaíno. E eu acho que uma quinta-feira saborosa para o torcedor palmeirense, né? Que secou uma barbaridade ontem o Mengão e o Corinthians também deu certo. Vamos ver no próximo domingo se confirma tudo isso. Vamos começar o programa então. Ih, teve demissão lá, o quebra de contrato lá no Botafogo. David Ancelotti não é mais técnico do Fogão. O filho do treinador da seleção brasileira já assinou a rescisão após entrar em rota de colisão com a diretoria por conta da demissão de Luca Guerra, preparador físico do clube. Ao meu lado uma vez mais, Antônio Lupe. E a quinta-feira na Macaca, Lupe, bom dia! Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você. Chegando no final do ano, vai dando aquele zinabre, né? Cansando, né? Cansando, a voz já pedindo um arrego. Bom dia pra você, bom dia pra todos que acompanham o CBN Esportes. A Ponte Preta com muitas movimentações. A Macaca negocia com o volante Tarek, ex-Ferroviária, e também tenta a contratação do zagueiro David Braz, ex-jogador da equipe do Guarani. Tá sem contrato, livre no mercado. Por outro lado, você lembra do Gabriel Inocêncio que nós falamos ontem? Lembro. Foi parar lá em Ribeirão. Tomar um chopp gelado. Não foi pra tomar um chopp gelado, não. Foi pra defender o Botafogo. O jogador deixou Campinas e acertou com o tricolor de Ribeirão Preto. E quem também pode deixar o clube por conta dos problemas financeiros é o volante Léo Oliveira. Hoje é quinta-feira de notícias não tão boas assim para o torcedor pontipretano. E notícia triste no mundo do futebol, hein? O lateral esquerdo equatoriano Mário Pineda, de 33 anos, foi assassinado ontem em Guayaquil. O Barcelona de Guayaquil, onde ele atuava, lamentou a morte do jogador em um comunicado nas redes sociais. Pineda jogou no Fluminense em 2022 por empréstimo e foi campeão carioca naquela temporada, time comandado por Fernando Diniz, né, o Abel Braga, um dos dois, mas o Pineda fez parte daquele elenco campeão na temporada 2022. Vamos para São Paulo, Palmeiras e Santos se preparando já para a temporada de 2026. O Corinthians ainda sonha com a Copa do Brasil. Ontem empate em 0-0 com o Vasco da Gama. Leonardo Dai. Corinthians e Vasco empataram em 0-0 no primeiro jogo da final da Copa do Brasil na Neoquímica Arena em Itaquera. O jogo de volta será neste domingo às 18 horas no Maracanã. Quem vencer será campeão. Um novo empate levará a disputa do último título da temporada para a disputa por pênaltis. Enquanto isso, o Santos confirma a permanência de Barreal para 2026. O São Paulo confirma a saída de Dineno para o Deportivo Cali da Colômbia. E o Palmeiras, depois de uma rara temporada sem títulos, vê os seus bastidores políticos subirem de temperatura como há muito tempo não acontecia. E a notícia desta manhã é a compra dos direitos federativos, né, por parte do Palmeiras, do zagueiro Bruno Fux. O jogador acertou o contrato até o final da temporada 2029 e agora é jogador do Palmeiras. Efetivamente, ele estava no Verdão através de um empréstimo junto ao Atlético Mineiro. E lá em Porto Alegre, o Internacional, Paulo Pesolano é o novo técnico do Colorado. O Clube Gaúcho anunciou na manhã de hoje a contratação. O vínculo do profissional é válido até o final de 2026. Ainda não há uma definição para a data de apresentação. Paulo Pesolano, que fez história no Cruzeiro, né? Na recuperação do Cruzeiro, conquistou ali a Série B, iniciou também um projeto no Campeonato Brasileiro e agora ele presta serviços ao Internacional.
Descendo a Avenida Ayrton Senna, estacionando ali na Imperatriz Dona Teresa Cristina, onde fica o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Notícias do Guarani, meu caro Lupe. Guarani tá voltando de Bragança Paulista Sim. hoje e vai finalizar a semana com os treinamentos na cidade de Louveira, enquanto o gramado do Brinco e também do CT estão passando por reformas. Diretoria buscando contratações, Luca tá na pauta, mas também tem concorrência de outros clubes. E hoje tem apresentação lá no Brinco de Ouro da Princesa. Donatão, zagueiro. Donatão tá na área, hein? Vai ser apresentado oficialmente como jogador do Guarani. Boa, Antônio Lupe, seja bem-vindo aí. Rafael Donato hoje vai bater aquela resenha com a imprensa. E Libertadores, um sorteio ao meio-dia, hein? Vai definir os adversários de Bahia e Botafogo na segunda fase da prévia da Liberta, né? Aquela fase preliminar, a pré-Libertadores. O evento em Luque, no Paraguai, também vai desenhar o chaveamento para uma possível terceira fase prévia, caso os brasileiros avancem na caminhada rumo a um lugar na fase de grupos da maior competição do continente. E o zagueiro Thiago Silva não é mais jogador do Fluminense. Que pena. As partes assinaram o termo de rescisão na tarde de ontem e o Thiagão, o monstro, fica livre no mercado para assinar com um novo clube sem qualquer custos. O problema era o seguinte, né? A família deles permaneceu na Inglaterra, né? Os filhos jogam no Chelsea. Sim. Né? Isso também contribuiu para a rescisão de contrato. O Thiago Silva, que num determinado momento do ano recebeu as sondagens do Milan, onde ele tem muita história. Não sei, de repente pode ser aí o destino do grande jogador, do craque Thiago Silva. Ainda tem linha pra queimar, hein? Tem, hein? Tem. Cara, os desarmes dele sobre o Ryan do Vasco, Ryan, né? Do Vasco, o Ryan é do Corinthians. Ryan do Vasco da Gama, cara, na bola, o próprio Ryan, né, no momento do desarme, ele olha pro Thiago assim e fala, nossa, tipo, você é muito craque. Que pena pro futebol brasileiro que o Thiago deve jogar aí em um outro lugar, menos aqui no Brasil, quarentão, mas jogando muita bola. E você pode participar do CBN Esportes através do nosso Zap, o 19 99186 9070, 99186 9070. CBN Esportes, o homem das carrapetas, o dono do programa, é ele, Valmir Bortoleto. E no streaming, a moça brava, porém eficiente e competente, Samila Dipp. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h16 na volta, muita resenha sobre o Mengão. O malvadão nos pênaltis não foi malvadão, não. E Corinthians e Vasco, muito equilíbrio no 0-0 na Neoquímica Arena. Participação do ouvinte e também a movimentação do mercado dos treinadores, hein? Verdade. Uma manhã movimentada, principalmente de um recém-chegado à elite do futebol brasileiro. Boa, Antônio Lupe, 11h16, o intervalo é muito rápido. Quintou! CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h20, quinta-feira, já chegando o final de semana, chegando aí o super feriadão na semana que vem de Natal. Como que tá o meu querido Mário Quintino? As estradas, as avenidas, o trânsito na nossa cidade de Campinas e região. Marinho, bom dia! Oi, Carlão, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Lembrando para os nossos ouvintes, a gente está acompanhando uma ocorrência que aconteceu mais cedo na rodovia dos Agricultores, em Valinhos, à altura do quilômetro 2. Foi um acidente envolvendo uma carreta lá no trecho, Carlão, e ainda tem uma interdição porque a carga que era transportada por esse veículo, uma carga de potes de maionese, acabou caindo na pista, então ainda tem esse trabalho acontecendo e interdição na pista sentido rodovia Dom Pedro. Para acessar Dom Pedro através de Valinhos, a opção é seguir pelo anel viário Magalhães Teixeira, segundo a Rota das Bandeiras. A previsão de liberação da rodovia dos Agricultores é por volta ali do meio-dia, então tá perto já, a gente vai seguir acompanhando, trazendo as atualizações, mas nesse momento utilize então o anel viário para acessar já a rodovia Dom Pedro. Na Dom Pedro aqui em Campinas, por enquanto boas condições, lá na altura de Atibaia ainda tem obras, atenção principalmente para quem vai em direção de Jacareí, acaba diminuindo a velocidade na região do quilômetro 87. Aqui em Campinas, quem segue na Moraes Salles encontra a movimentação intensa nos dois sentidos, já na chegada para a rua Coronel Quirino. Carlão. Obrigado, Marinho. 11h21. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h23. Cara, dezembro. Vamos ser sinceros. Dezembro é o mês que é um grande fim de semana. Verdade. Porque o que acontece? É muita festa, confraternização. Você tem um evento, uma confra, chega cozido no outro uma dia. reunião de amigos que... Mesmo em casa, né? Em casa. Nossa. E aí você vai. Mas vamos marcar dia 17. Mas 17 é quarta, não tem problema. Ai. Aí vai, 18. Nossa. Aí o que acontece? Precisa ir no shopping pra comprar ali os presentinhos de Natal. Termina de comprar, vai pra um Gary-Gary. Gary. E aí o que acontece? Chega em casa tarde, dorme pouco, Nossa. acorda cedo. Aí você fala, não, hoje à tarde eu vou descansar. O que acontece? Mais um programa. Tá Aí você- nublado. Nublado. Vontade de dar um berço. E não consegue, né? Mas enfim. Mas é isso. Sabe o que é legal, Lupe? Do final do ano sempre A tem... voz vai indo embora. As fotos, a voz vai embora, você vai tirar foto. Como Pesado. você larga um pouco do compromisso físico, tá parecendo uma cara de lua cheia, sabe? Gigante. Pra quem tá no YouTube, tá vendo o tamanho da garrafa de água. Pra ver se dá uma limpada nas cordas vocais. No seu caso, as cordas vocais. No meu caso, a serpentina, né? Pra ver se dá uma limpada. Mas tamo bem, mas é né? gostoso. Tem que ter saúde pra comemorar, pra celebrar, estar com amigos, estar com a família. Isso é muito legal, mas gostei. O mês de dezembro é um eterno final de semana. Lupinha, galera, hein? 99186-9070. Tem Galera, flamenguista tá aqui, ó. aí meio desanimado, meio triste por ontem. Quase que deu. Ô, Mengão, achei que ia dar. Corinthians e Vasco em aberto. O Timão não foi bem ontem. O Vascão vai confiante pra decisão. E os outros times, né? No mercado, chegadas e partidas de jogadores, Lupe. Vamos lá, então. Abraçar a rapaziada que acompanha o CBN Esportes. Vou pegar aqui a mensagem do Francinaldo. Francinaldo. Ele mandou uma foto aqui. Nossa, que xícara é uma caveira do Francinaldo. Deus me livre. Bom dia, galera. O que vocês acharam do meu Vascão? Por empate com o Corinthians. Gostou do Vasco ontem, Carlos? Gostei do Vasco, se encaixou perfeitamente com as ideias do Fernando Diniz. Até fez um gol ali, né? Lance ajustado com o Ryan, defensivamente não sofreu. Será que vai ter gol do confiante? Ryan hoje? Vai confiante pra Hoje não, final. né? Ainda acho muito equilibrado, mas vai confiante. O Vasco chega mais fortalecido que o Corinthians pro jogo do Maracanã. Bom dia, amigos do CBN Esportes. Rodrigo Pupo de Campinas. Não deu para o Flamengo, que apesar de ter jogado bem, foi muito mal na disputa de pênaltis. Pode-se falar de cansaço, mas no meu entender foi falta de preparo dos jogadores. Sobre o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, penso que o Corinthians jogou fora a chance do título. Ontem, jogou mal e ainda o Memphis Depay, que também não foi bem, deu chilique ao ser substituído. Domingo no Maracanã, o Vasco entra como favorito. Abraços a todos. Eu acho em aberto, Rodrigão. Eu acho que tá bem aberto. O jogo no Maracanã é um jogo que o Corinthians gosta de jogar, né? Porque a iniciativa deve ser tomada pelo Vasco. Ainda muito equilibrado. Também não sei, né? Porque o Vasco não precisa ganhar o jogo, né? Então não sei se vai ter assim essa exposição das duas equipes. Eu acho que vai ser, infelizmente, eu digo, uma continuidade do que foi ontem, sabe? Um jogo meio chato. O Vasco, por jogar em casa, mais forte, talvez aí sim com mais possibilidades, mas muito equilíbrio. Acho que o Corinthians está muito vivo na disputa. Na gíria do futebol, a gente usa o termo, entre aspas, encaixotou o adversário. Sim. Foi isso que o Vasco fez com o Corinthians ontem. E vejo uma tendência de penalidades no domingo, viu? Mas apenas uma questão de palpite. Uma cara de empate no segundo jogo. Ó o Renatinho mandou uma mensagem. Renatinho, cara. E a gente comentou justamente isso de manhã. Tá com cara de que vai ser empate também amanhã
Amanhã não. Domingo, lá no Maracanã, que é às 6 da noite, viu? Não é mais 6h30. Nossa, casa cheia, hein? Vai estar lindo o Maracanã, eu tenho certeza disso. O Fábio Veloso, bom dia. Vocês não vão usar a ladainha do orgulho pela derrota pro Flamengo, né? Ô, Fabião, cara, o Flamengo jogou de igual pra igual ontem com o PSG. Faz parte. Nos pênaltis, o PSG foi melhor. Claro, eu concordo com o Rodrigo Pulpo que o Flamengo, ele foi despreparado para as cobranças de pênalti, mas não é no ladainha, não. A gente precisa reconhecer. Jogou bem, cara, não tem essa. Tudo bem, o pessoal brinca, tira sarro e faz parte, tem que ser assim. Futebol é isso, é entretenimento, né? Muito mais do que, às vezes, muita gente leva a sério demais. Mas jogou bem, vai falar o quê? Que não jogou de igual para igual? Jogou de igual para igual. Ele foi vice e ficou sem conquistar, assim como todos de 2013 para cá não conquistaram. Mas fez um bom jogo, sim, sem dúvida alguma, e deixou uma boa impressão pro mundo do futebol. Sim. Gostei do Flamengo ontem. Não sei se concorda comigo, digno. Mas Corinthians foi o último, né? 2012. Foi. Aí depois, com os brasileiros na final, eu acho que essa chance do Flamengo com o PSG foi o brasileiro que chegou mais próximo. Foi. E aí depois vem aquele Palmeiras e Chelsea que teve o toque na mão do Luan e o Chelsea fez gol de pênalti. Foi 2-1, se não me engano, 2021, 22, não sei. Mas, na minha opinião, o Flamengo contra o PSG ontem foi o brasileiro que ficou mais próximo de quebrar essa sequência de resultados positivos foi pra dos decisão europeus. Dos pênaltis, eu achei que ia dar. Mas infelizmente o Flamengo foi muito mal nas cobranças, os jogadores, eu acho que a parte mental também tem muito a ver nessas cobranças, né? E claro, o treinamento, a parte física, então todos esses ingredientes, porque o PSG também foi mal, né? Foi. Haja vista que o melhor do mundo, olha só, hein? O melhor do mundo, Dembélé, mandou a bola lá em cima, né? Lá no... então eu acho que chega essa época da temporada, tá certo que o PSG vive um outro momento dentro da temporada, mas para todos os clubes que participaram da Copa do Mundo de Clubes e também as ligas, né, em seus respectivos países, eu acho que há um desgaste, né? Há um desgaste principalmente do Flamengo, que chega aí na reta final da temporada com mais de 70 jogos. Meu Deus do céu. O Marco Freitas, Marco igual o Arizo, sem o S, ele mandou aqui um vídeo mostrando que o goleiro, né, do Pedro, adiantou? É o Safanov, né? Ele, toda vez que ele via um jogador do Flamengo que ia cobrar, ele tinha uma colinha. Isso foi acontece destacado. muito, né, Lupe? Hoje, né? Todos os goleiros têm como que é o departamento de inteligência, de análise clubes, e estatística. Eles mandam um recorte aí, né, dos jogadores, principalmente em jogos que podem terminar em cobranças de pênaltis. A última antes do repórter CBN, tem muita gente participando, hein? E nós vamos ler todas as mensagens. Que lamentável o Flamengo jogar 38 rodadas do Brasileirão, mais Libertadores, mais semifinais do Intercontinental e fazer o que fez nos pênaltis. Enquanto o jogador brasileiro não entender que pênalti é técnica e preparo psicológico, não ganharemos nada. Infeliz quem criou a famosa frase pênalti é loteria. Abre o olho, Ancelotti. Ainda dá tempo. Eu não sei, cara. A gente já vai pro repórter CBN, né? Estamos aqui no fio da navalha. O pessoal tá levando muito a sério as derrotas, né, Sim. Lupe? Nossa, virou um... Nossa, eu não vejo assim, não. Perder é muito ruim, claro, mas não é o final do mundo. Deus me livre. Muito a sério, gente. Futebol é mais tranquilidade, é aquele entretenimento. Nem o segundo, Lupe. Você viu o Bortoleto mexendo ali? O Gabriel de Valinhos, do Dom Raton, que vem aqui na feirinha vender os queijos, que aliás ajudamos naquele dia, verdade. Carregando aquele belo caixote de queijo. Ai, que delícia! Ele mandou aqui, ó, saudações palestrinas para a CBN Esportes, o melhor time esportivo da nossa região. Aê! Avante Palmeiras! 11h32. Repórter CBN. Quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. O governo federal autorizou a contratação temporária de 39 mil pessoas para a produção de 2 levantamentos do IBGE: o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e o Censo da População em Situação de Rua. A maior parte das vagas é para o cargo de recenseador, que é o responsável pela coleta de dados. São mais de 27 mil oportunidades para a função. A portaria publicada no Diário Oficial da União é assinada pelas ministras Esther Dweck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos,
e Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento. Os preços de serviços de saúde no Brasil devem encerrar o ano com alta de 11,1%, nível acima dos 4,5% projetados para a inflação. A estimativa engloba valores de consultas, exames, cirurgias, medicamentos e planos de saúde. A projeção consta no levantamento Global Medical Trends da corretora internacional Willis Towers Watson. De acordo com os dados, a elevação deve se repetir pelos próximos 3 anos. Em 2026, a inflação médica no país deve chegar a 11,9%. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo. A Alemanha e a Espanha pressionam a União Europeia para fechar o acordo de livre comércio com o Mercosul. Na reunião de cúpula do bloco em Bruxelas, na Bélgica, o chanceler alemão Friedrich Merz e o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez afirmaram que a União Europeia deve dar andamento às tratativas firmadas com Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Por outro lado, o acordo enfrenta a resistência da França, Itália e Polônia. Diante do impasse, o presidente Lula afirmou que o Brasil pode abandonar as negociações caso não haja consenso até o fim do ano. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Temos mais informações ao vivo de Brasília com Larissa Lopes. Larissa? Guilherme, olha, após a exoneração do secretário executivo da Previdência Social, Adroaldo Portal, ele que teve a prisão preventiva decretada hoje nessa operação contra as fraudes em descontos legais do INSS, foi nomeado já o procurador federal Felipe Cavalcante Silva para a função de número 2 da Previdência Social. Até então, Felipe Cavalcante era consultor jurídico do Ministério da Previdência Social e agora, então, após a operação, foi nomeado pelo ministro da Previdência, Volney Queiroz. Uma outra informação, Guilherme, é que foi derrubado o sigilo da decisão que determinou essa operação hoje da Polícia Federal e um dos destaques é que a Polícia Federal chegou a pedir a prisão, então, do parlamentar envolvido, então, o Everton, e só que, apesar desse pedido da Polícia Federal, a PGR foi contra. Guilherme. Obrigado pelas suas informações, Larissa Lopes de Brasília. Agora 11 horas e 35 minutos. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTV. Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11 horas 36 minutos. Ontem o Flamengo decepcionou nos pênaltis. Fez um bom jogo contra o Paris Saint-Germain, mas o sonho do bimundial não foi concretizado. Nas penalidades deu Paris Saint-Germain 2-1 nos pênaltis após o empate em 1-1 no tempo normal e também na prorrogação. Lupe, o homem deu entrevista coletiva, um Felipe Luiz abatido, né, Lupe? Triste, não poderia ser diferente, né, Carlão? Perdeu um título nos pênaltis, teve chances, mas desperdiçou. Felipe Luiz, após o jogo, falou do sentimento de perder pro PSG um título que estava em alguns momentos se aproximando do Flamengo. Muito triste por perder, né? Não gosto de perder, não gosto dessa sensação, mas ao mesmo tempo muito orgulhoso dos meus jogadores. O que eles fizeram hoje é histórico para mim. É claro que estivemos tão perto, né? Disputa de pênaltis, mais perto que isso, contra uma equipe desse nível, muito difícil. Mas não foi possível.
mas a parte mental eu já sabia. Esse time mentalmente é muito forte, sempre foi durante todo o ano, todas as finais, em todos os momentos da competição, quando a equipe mais precisou, esses jogadores responderam. Não ia ser diferente hoje. Lutou por cada bola, por cada centímetro, por cada espaço no campo, contra uma equipe simplesmente maravilhosa. É de admirar como a forma que eles jogam, como eles jogam, bons que eles são, e o treinador, o bom que ele é. E por isso que eu dá mais orgulho ainda do que meus jogadores fizeram, não só hoje, senão durante toda a temporada. Eu me sinto muito orgulhoso deles. Felipe Luiz, pelo vice-campeonato, o Flamengo colocou nos cofres 21 milhões de reais. E encerra uma temporada histórica, né? O Flamengo cumpriu um 2025 sensacional, maravilhoso. Seria a cereja do bolo, né? A conquista do Intercontinental, mas não aconteceu. Estou aqui com uma notícia aberta aqui do GE. E a redação do GE enumerando alguns fatos que podem ter contribuído aí para a derrota do Flamengo. A insegurança do Rossi, achei o Rossi também, concordo com esta análise, inseguro ontem, diferente de outras partidas, de outras decisões em que o Rossi foi fundamental, mas até no gol anulado, né, do gol marcado pelo Ruiz, o Rossi foi salvar um escanteio, deu nos pés do jogador do Paris Saint-Germain. Ainda bem que a bola tinha saído, porque ali seria 1-0 pro Paris Saint-Germain e ficaria mais complicado aí pro Flamengo. Um gol logo no início, né? 8 minutos de jogo. O Rossi deu uma pichotada e no gol também. Eu acho que faltou ali ele ir com mais força para tentar afastar ali o cruzamento do lado direito, mas não aconteceu. Senti também um Rossi bem inseguro ontem. E outra, pode contribuir, o Flamengo admite que está à procura de um goleiro, não para ser um titular, mas para brigar ali, elevar o nível de competição pela titularidade com o Rossi. E eu acho que depois da final de ontem, o departamento de futebol do Flamengo vai olhar com mais carinho para esta situação. Os meias também amarelados, né? Acho que também é um complicador, principalmente não ter o Jorginho na cobrança de pênaltis, né? Ele que fez o gol de empate do Flamengo e tem uma maneira de cobrar que é quase que impossível pro goleiro defender, e a ausência do Jorginho nas penalidades foi uma ausência sentida, sem dúvida alguma. E teve aquela chance do Plata, né? Em que o Plata saiu ali, parecia até o Yarley no Internacional em 2006. Ele tocou, você foi longe, hein? Longe, mas me lembrou muito. Só que infelizmente o final da história não foi como a do Yarley. É ídolo e fica na arquibancada lá torcendo muito. Ele tocou pro Pedro e a chance não foi concretizada. E nas penalidades, né? 4 pênaltis perdidos e 4 jogadores aí consagrados e não conseguiram aí confirmar. E o mesmo se aplica ao Paris Saint-Germain também, erros nas cobranças. Eu acho que tem a ver sim com a parte física, a parte técnica sem dúvida alguma, mas o mental numa cobrança de pênalti, principalmente nós aqui da América do Sul, né? A gente fica maluco nesse tipo de definição de jogo. Eu acho que também pode ter contribuído, mas de qualquer maneira o Flamengo termina aí um 2025 histórico, meu caro Lupi. 2 participações aqui, bom dia a todos. O Francisco, lá do Cidade Universitária 2, o professor dos pênaltis do Flamengo foi o Gabigol. Essa foi muito legal. Foi boa. Bom dia, Lupe e Carlão, nunca vi resultado de disputa de pênaltis 2-1. 2-1 também não. Muita ruindade dos dois times. Já vi 13-12. Na Copinha também são longas as disputas. Feliz Natal a todos vocês. Valeu. Excelente trabalho. É o Adalton de Betel, lá em Paulínia. Obrigado, Adalton. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui falando do Flamengo. Bom dia, amigos da CBN. Assistir ao jogo de ontem do Corinthians e Vasco. Realmente, o Corinthians não jogou bem, mas acredito que muito disso por culpa dos jogadores amarelados. Para mim, os jogadores pendurados ficaram mais com medo de tomar o segundo cartão do que de jogar bola. Em relação ao Flamengo, jogou bem. O problema dos jogadores do Flamengo foi achar que o goleiro europeu é igual ao goleiro brasileiro. Pênalti contra goleiro europeu tem que ser na pancada. Abraços do Rafael Freitas, do Jardim Nova Europa. Boa, Rafa! 11h42, vamos para São Paulo então. Vamos lá com o Leonardo Dai pra gente também bater uma caixa a respeito do 0-0 entre Corinthians e Vasco da Gama. Léo Dai! Corinthians e Vasco não saíram do 0-0 no primeiro jogo da final da Copa do Brasil na Neoquímica Arena em Itaquera. Os dois times balançaram as redes em gols bem anulados por impedimento.
O Vasco com Ryan, o Corinthians com Memphis, ambos os casos ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, a partida seguiu truncada e com muitos erros de passe. Final de jogo sem gols, o que deixa a disputa aberta para o jogo de volta. Para o técnico Dorival Júnior, a partida mostrou um nível técnico decepcionante. Nossa equipe sentiu muito a partida de hoje. Difícil até explicar, mas eu tenho que reconhecer que nós não tivemos aí condições de sairmos daquilo que foi preparado pela equipe do Vasco. Foi um jogo muito truncado, muito travado, muito preso, com poucas alternativas e plasticamente muito feio de se ver. O jogo de volta será no domingo, a partir das 18 horas no Maracanã. Quem vencer será campeão. Um novo empate levará a disputa da Copa do Brasil para os pênaltis. A última imagem do técnico Dorival Júnior em Itaquera na temporada de 2025 foi xingando um torcedor na saída para o vestiário. Segundo o técnico, trata-se de um torcedor que está sempre naquele lugar, com um comportamento considerado ofensivo e que não segue as críticas que ele aceita e respeita do resto da torcida. Agora, esse rapaz, com frequência, ele faz a mesma coisa. Hoje ele precisava ouvir de alguém uma resposta. Apenas isso. Falando as coisas que ele falou, ofendendo, sendo ofensivo como ele foi, ele vai ouvir, porque ninguém tem sangue de barata. Enquanto isso, dos times que estão de férias e já pensando em 2026, a quarta-feira foi de movimentações interessantes. O Cincinnati dos Estados Unidos anunciou que o Santos conseguiu confirmar a compra do meia-atacante Álvaro Barreal, que jogou a temporada de 2025 por empréstimo. Já o São Paulo confirmou a saída de Dineno, que foi anunciado como reforço do Deportivo Cali da Colômbia. No Palmeiras, a reunião para aprovação do orçamento de 2026 acabou em discussão entre a presidente Leila Pereira e um conselheiro chamado José Corona Neto. Um áudio do encontro mostra que o conselheiro pediu a palavra e fez uma série de críticas às contratações do clube. Leila ameaçou acionar a justiça. Culpou os jogadores que não conseguiram finalizar na final da Libertadores contra o Flamengo e não aceitou os questionamentos à gestão do clube. De São Paulo, Leonardo Dai. Passou aqui agora Libenço. Boa, Léo! Cara, a torcida do Vasco tá confiante, né? O Libenço é o único funcionário do Grupo EP que é vascaíno, mas vascaíno assim, é sofredor. Da colina da mesmo, colina. É. Ele passou aqui agora e o estúdio é... Panorâmico. Eu sempre esqueço essa palavra. Ele pôs a cara aqui no vidro e abriu aquele largo sorriso, dando mostras ou dando dicas de que ele gostou do 0-0 lá em Itaquera. Mas a postura do Vasco, realmente, já emendando, né, do comentário e da matéria do Léo, a postura do Vasco, né, foi uma postura agressiva, não ficou se defendendo, jogou mais que o Corinthians, teve mais possibilidades, colocou bola na trave, fez um gol muito ajustado, né, o impedimento do Memphis no Corinthians estava bem impedido, mas o do Ryan foi ali ajustado. Milimétrico. E conseguiu naquela jogada de contragolpe e dá sim muita confiança pro torcedor. Agora, o jogo no Maracanã é um jogo diferente, é um jogo que eu acho que o Vasco vai tomar um pouco mais a iniciativa, é um jogo em que o Corinthians gosta, né? Porque o Corinthians, devido à fragilidade do time, não é um time que se impõe quando ele precisa jogar, né? Ele gosta mais de se defender, sai na velocidade do Yuri, numa criatividade do Garro, mas esses jogadores não estão bem, né? Não, o Yuri muito mal, o Garro sofrendo com problemas físicos, mas eu ainda acho muito equilibrada essa decisão, mas por ser no Maraca, o Vasco agora acho que leva uma pequena vantagem. Eu concordo com o que o Rafael disse. Jogadores que entraram pendurados, eles estavam meio que... Pode ser, tirando com o pé, medo. Né? Às vezes você não vai com tanta força. Teve uma discussão mais acalorada ali entre Mateuzinho, que é um dos pendurados, com o Yuri. Breno Bidon, que a gente elogia tanto, também acho que tava meio que... porque imagina só, o cara passou uma temporada no eu acho que o cara paulista, pensa, né? Eles falam que não, mas pensa. Né? Eu acho que o jogo no Rio vai ser um jogo diferente. Só que esse diferente, ele tem que ser um diferente cuidadoso pro Corinthians. Sim. Porque o Corinthians tinha vantagem no primeiro jogo da Fiel, jogar em casa.
Agora a vantagem, ninguém tem vantagem, mas o Vasco tem a vantagem da torcida. Claro que torcida ajuda, incentiva, mas não ganha o jogo. Mas vai ser um jogo bem emocionante e acredito que o título vai ser decidido também, eu tô nos achando pênaltis. também, até porque mesmo com a superioridade ontem do Vasco, ainda é um time que não passa aquela confiança, né? E o Corinthians a mesma coisa. E tanto é que no Campeonato Brasileiro as duas equipes não fizeram aí um bom campeonato. Mas eu também acredito em muita emoção, porém tecnicamente um jogo difícil, um jogo fraco. Mas acho que a emoção vai fazer valer. E a gente espera aí um grande jogo lá no estádio Mário Filho, o Maracanã, Lupi. Pênalti, quando não é no nosso time, é muito gostoso. deixa Ontem, rolar. Flamengo e PSG, se quisesse bater até agora... Mas ontem eu tava torcendo pro Mengão. Então por isso que perdeu. JP de Moraes, bom dia, amigos da CBN. Esta negociação com o David Braz, para mim, foi mais um reforço do Mugrão. Daqui a pouco a gente vai falar das negociações de Ponte Preta e Guarani. Vinícius, chegaram a ver o vídeo do desabafo do Thiago Leifert sobre a situação do São Paulo. Todo torcedor deveria assistir e tentar algo para mobilizar e expulsar essas pessoas da história do tricolor. Vou ver, não vi ainda. Bom dia a todos da CBN Esportes. Na minha opinião, o Flamengo tremeu nas cobranças de pênaltis. Qual a opinião de vocês? Maicon Bugrino. Já falamos, Maicon, acho que foi isso mesmo. Cobrou muito mal os pênaltis. Bom dia, garotinhos! Aí sim, hein? É o Elinho que mandou mensagem. O mês de dezembro é um eterno final de semana. E o mês de janeiro é uma eterna segunda-feira. Cartão de crédito, compras de Natal, IPVA bombando. IPTU bombando, IPVA, matrícula, material escolar. Aliás, hein? É o mês que Carlão de Freitas adora nesse quesito material escolar, mas eu já tô indo pra questão pessoal. Antônio Casarini, os jogadores que carregam o time do Corinthians não querem esse título. Eles trabalham pro Depay levar o prêmio embora. É o Antônio Casarini, o contratinho do Depay é meio esquisito, né? Que coisa louca. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. O jogo de ontem refletiu a posição dos times no Campeonato Brasileiro. Fraco demais. Wagner de Hortolândia, realmente. Corinthians e Vasco não fizeram um bom Campeonato Brasileiro. Everton, bom dia, seus mal acabados. Se o Corinthians entrar com Memphis e Yuri no Rio, vai se afogar. Corinthians será campeão com gol do Thales Magno. Caraca, aí seria muito legal, hein? Mas que sofrimento pro Vasco. Perder um título com gol da cria, aí não. Olha quem apareceu aqui, Fábio Scheibe. Semana que vem tamo aí. Fabião. Vocês de folga e eu por aí. Sempre um prazer na escuta. Que pena, fiquei muito chateado com o Malvadão. Eu vi seu story, viu, Scheibe? Você viu com áudio? Viu e ouviu com áudio o story do Scheibe? Faz parte. Mas faz parte. É isso aí, gente. Tá certo. Futebol é isso. Futebol é alegria. Isso. E falei pra Fábio Scheibe isso. Falei, para de ficar levando muito a sério. Negócio de Parmeira e tal. Eu sei que você gosta, eu sei que você ama, mas tem que trabalhar. Saúde e tal. Parmeira é gostoso, é legal e tal, mas não leva a sério. E eu não sei, o pessoal hoje tá levando muito a sério o futebol. Não é assim, gente. Vamos com calma. Bom dia, Carlão. Vantagem de jogar em casa por conta da torcida não se aplica. Fiel em qualquer lugar faz a diferença, concorda? Olha aí. Fiel, torcida. Vai ser lindo no Maracanã, hein? E ontem lá nos luminosos da Neoquímica, vamos invadir o Rio de Janeiro. É que agora é ingresso limitado, né? Então acho que o Corinthians vai com 3.500 por aí, mas se fosse ingresso aberto, rapaz, você ia dividir o Maraca. Aí ia ficar bonito, hein? A Fiel é soda. Sabe soda, limonada? Sim, de novo você usando esse termo, hein? Perigosíssimo. Bom dia, CBN. A alegria do Carlão ser exatamente no material escolar acertou. É o Rafael. Ó, o Eliseu Rosa tá aqui pra fechar a participação desse segundo bloco. Bom dia. Esqueceram de falar para o Flamengo levar o Klaus ou do... Pô, mas podia ter voltado o pênalti do Pedro, hein, Lupi? Senão não tem condições. Cara, eu também achei que podia ter voltado. Mas ninguém acertou ninguém, então se volta aí. Também, mas podia ter voltado, sim. Tá bom. 11h52, vamos para um rápido intervalo e na volta, vamos falar dos nossos filhos, Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. Aliás, já estaremos lá no Brinco de Ouro, hein, Lupi? Vamos fazer uma festa lá com a rapaziada com o Donatão. Do Guarani, Donatão, grande resenha, já estaremos lá na Taba Bugrina. O intervalo é muito rápido. Bom dia pra você. Amanhã tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas.
Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Vamos lá, hora do vôlei. Mundial de Clubes, disputado lá em Belém, do Pará. No Catar do Flamengo. O de vôlei é em Belém. E o Vôlei Renata venceu o Praia Clube por 3-1 e depende das próprias forças para garantir vaga para a semifinal do torneio mundial. Hoje, às 8h30 da noite, com transmissão da CBN Campinas, a equipe de Campinas enfrenta o Al Rayyan do Catar. Se vencer, garante vaga para a semifinal. Um pouquinho antes, 5 da tarde, o Praia Clube enfrenta a equipe polonesa, que eu já esqueci o nome. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 11h56, Lupe, proseamos muito, cara, mas emenda os dois irmãos pra nós aí. Vamos lá, vamos começar com a ponte? Vamos com o Macaca. Tá mais movimentada. Mais uma vez a gente alerta, situação financeira da ponte não tá legal. A ponte, ela tinha fechado um acordo com o Gabriel Inocêncio, lateral, tava na Chapecoense, chegou em Campinas, passou por exames, só que o Botafogo de Ribeirão Preto também queria o menino. E aí fez uma proposta financeira maior. Em meio às notícias de tudo que está acontecendo, ele não quis arriscar. Foi para Ribeirão Preto, inclusive já foi anunciado pelo Botafogo. Então a Ponte Preta não terá o Gabriel Inocêncio como atleta para a temporada 2026. E quem também pode deixar o clube é o Léo Oliveira. O Juventude fez uma proposta, ele fez parte do time que foi campeão brasileiro da Série C, chegou no início da temporada e também tem alguns problemas. E com a proposta do Juventude,
que, pelas informações que nós temos, está financeiramente mais organizado que a Ponte, o atleta, como um trabalhador, pode também deixar o Moisés Lucarelli, mesmo com contrato, só que tem esses problemas salariais. Por outro lado, quem deve chegar e pode reforçar a Ponte é o zagueiro David Braz, 38 anos, rescindiu o contrato com o Guarani recentemente, não estava nos planos do departamento de futebol do Bugre, só 3 jogos na Série C, nem tem como fazer uma análise do David Braz com a camisa do Guarani, porque foram poucos jogos. Ele é um velho conhecido do técnico Marcelo Fernandes, trabalharam juntos no Santos, inclusive o David Braz foi campeão paulista sob o comando do Marcelo Fernandes em 2015. Mesmo com todos esses problemas que a diretoria tenta resolver, departamento de futebol trabalhando para montar o time para disputar a Paulista, Copa do Brasil e também a Série B do Campeonato Brasileiro. A gente indo para o estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani buscando contratações, pelo menos mais 2, 3 peças devem ser contratadas. O Guarani já anunciou 11 jogadores, mais algumas renovações, entre elas do Cauã Jesus e também do Isaac. A delegação está retornando neste momento de Bragança Paulista, realizou ali uma sequência de atividades na pré-temporada, vai encerrar a semana treinando em Louveira, porque o gramado do Brinco, o gramado do CT estão em fase final de reforma, só que depois o Guarani volta para Bragança Paulista. E hoje à tarde, comecinho da tarde, tem apresentações lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O zagueiro Rafael Donato vai ser apresentado junto com o volante Natan Melo, essa dupla que atuou pelo Vila Nova. O nosso recentemente. Vila. O Tigrão da Vila Formosa. O Donatão tem muita história. O vai Colorado. Ser uma boa. Fala bem, né? Donatão Donatão fala bem. O Donato fala bem. Boa. Cara, a Ponte é aquela notícia, né? Toda vez a mesma história, né, Lupe? Até você, pra falar da Ponte, tem que primeiro, só lembrando que a Ponte passa por uma situação caótica, então o torcedor tem que se deparar com esse tipo de notícia. O cara, e é humilhante, né? O cara vem, tal, faz os exames e chega uma proposta melhor, é o direito do cara, ele vai embora. A Ponte fica muito vulnerável, porque qualquer proposta nesse momento vai seduzir o jogador. Ela não pode registrar o cara. Então ele vai embora e é mais uma notícia triste aí que deixa o torcedor, não pelo jogador, né? O Gabriel Inocêncio, não sei se seria aí o novo Rodinei da Ponte Preta, mas é notícia ruim, notícia que mancha o nome do clube no mercado, pega mal. Com relação ao Guarani, o Donato vem aí pra ajudar como um líder do vestiário, um cara que traz um retrospecto legal, não só no Vila Nova, mas no Novo Horizontino também. A tendência é ajudar. A minha preocupação, isso a gente já externou pro Rômulo, para outras pessoas ligadas ao futebol do Guarani, é com o vestiário. Eu acho que se tiver uma gestão forte, uma gestão eficiente, o vestiário estiver em paz, o Guarani tem tudo aí para ter sucesso na temporada de 2026 com esses jogadores veteranos. Sei que a gente tem que encerrar, já acabou? Só pra informar que Juan Carlos Osório, em São Paulo, né? Sim, Atlético Paranaense. de Rogério Ceni. Exatamente, foi anunciado como o novo técnico do Remo. Remo que subiu pra Série A do Campeonato Brasileiro. Fechou, Antônio Lupe, ó, vamos almoçar lá no Brinco de Ouro da Princesa e à tarde tem uma arena aí pra gente brincar muito, né? Com as finais aí que estão envolvidas em Flamengo e PSG, Vasco da Gama e Corinthians. Valeu, galera, até às 4.